Boa tarde, vamos lá, oitavo ano, para mais uma videoaula. Agora nós vamos continuando entre fé e razão nesse período da filosofia medieval. Agora nós falamos sobre a patrística, agora nós vamos falar sobre a escolástica. E, obviamente, São Tomás de Aquino vai entrar. Essa parte agora introdutória, para vocês entenderem o que foi essa escolástica, de que maneira que ela procede, é muito interessante e muito legal. E também tira um pouco daquilo, porque que na Idade Média teve um período, durante muitos anos foi chamado de Idade das Trevas, eu já falei isso para vocês, né? Depois acaba desmistificando isso, porque teve um determinado tempo que houve crescimento, e esse período aí é o período da Renascença, chamada Renascença Carolíngia. Vocês já estudaram isso aí em história. Então, foi por isso que eles falam que teve período de crescimento, aonde eles voltam a ter contato com os escritos, principalmente daqueles filósofos que estavam escondidos nos mosteiros, eles começam a ter aí contato com esses escritos e até então, até outros que eles nem sabiam. E esse período vai recebendo então esse nome. E nós vamos falar até as fases em que são dividida a escolástica, que são em 3 fases, e até a questão dos universais. Porque aí depois nós temos o realismo e nominalismo, para nós entrarmos em São Tomás de Aquino, tá? Então aí, ó, no século XVIII, Carlos Magno, que era o rei dos francos, ele acaba sendo coroado como imperador do Ocidente em 800. Vocês estão vendo aí que já é final do século VIII, né? E foi coroado pelo Papa Leão III. E ele acaba organizando o ensino e fundou escolas ligadas, obviamente, às instituições católicas. E isso eu já havia falado para vocês, por isso que existem instituições católicas que essas instituições, a maioria estão sempre ligadas ao ensino. E muitas se tornaram poderosíssimas, né? E ainda são até hoje. E aí, então, com isso, com essa organização dessas instituições católicas, a cultura greco-romana, que era até então guardada nos mosteiros, ela acaba voltando a ser divulgada. E passou por influência mais marcantes nas reflexões da época, que acabou sendo chamado de Renascença Carolíngia. O que é isso? O autor coloca assim, ó, refere-se ao estímulo dado às atividades cultural, no caso, letra, arte e educação, que marcou o governo de Carlos Magno, claro, carolíngio. A obra realizada nessa época muito contribuiu para a preservação e transmissão da cultura da antiguidade chamada clássica, tá? E aí, então, adota-se nessas escolas a educação romana como modelo. Começam, então, a ser ensinado as matérias que eram chamadas de trivium, que era o quê? Gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, que era geometria, aritmética, astronomia e música. E, claro, toda submetida a quê? A teologia. Por isso que fica essa briga ainda entre alguns que ainda dizem que foi um período que começa a ter alguma coisa, porque a Idade Média, se for considerar aí a divisão tradicional, ela vai do século V ao século XV, nós estamos falando de século VIII, né? Isso aí já, as universidades que começam do século IX, já XI, então ela vai ser, de qualquer forma, submissa ao grande poder eclesiástico, né? Principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana.
Então, e foi nesse ambiente cultural dessas escolas e das primeiras universidades do século XI que acaba surgindo, então, a chamada produção filosófico-teológico, que é dominado, então, filosófico-teológico, que é dominado de quê? Escolástica, que é uma palavra derivada de quê? Escola. E a partir do século XIII, o aristotelismo penetrou de forma muito marcante nesse pensamento da escolástica. Porque a que se deveu isso? Porque eles acabam encontrando vários escritos de Aristóteles que até então era desconhecido. E eles acabam traduzindo isso para o latim, algum deles, né? E, então acaba sendo utilizado pelo latim, traduzido, né, para o latim. Desculpa, gente, é porque saiu uma mensagem aqui e eu fui ler o que que estava acontecendo com o celular. A tradução de algumas delas e diretamente do grego. Então, traduzido diretamente do grego para o latim. Então, acaba tendo uma difusão maior. E aí, no período dessa escolástica, a busca entre fé e razão manteve-se como um problema básico em relação à especulação filosófica. E aí a escolástica, então, eles dividiram a escolástica em primeira fase, segunda fase e a terceira fase, que essa eu vou ter que ler, porque é assim, primeira fase, século IX ao fim do século XII, confiança na perfeita harmonia entre fé e razão. Segunda fase, do século XIII ao princípio do século XIV, elaboração de grandes sistemas filosóficos, merecendo destaque para as obras de Tomás de Aquino. Nessa fase, considera-se que a harmonização entre fé e razão pode ser parcialmente obtida. E terceira fase, do século XIV até meados do século XVI, decadência da escolástica, marcada por disputas que realçam as diferenças entre fé e razão. Além de representar, então, um traço fundamental da filosofia medieval, que é a referência no caso de questões teológicas, a escolástica acaba promovendo, então, significativos avanços no caso da lógica. E essa lógica, então, eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem de que maneira que eles falam cientificamente da lógica, mas que dá para entender. Olha aqui, um dos filósofos que mais contribuiu para o desenvolvimento dos estudos lógicos nesse período foi o romano Boécio, que embora tenha vivido de 480 a 524, é considerado o primeiro da escolástica. Ele aperfeiçoou o quadrado lógico, que é um sistema de relações e afirmativas que fornece a base lógica para garantir a validade de certas formas elementares de raciocínio. Então dá para entender o que seria, né? Que essas formas básicas e elementares do raciocínio. E acabou então ele sendo também o primeiro a introduzir a questão dos universais. Essa questão dos universais é muito interessante. Isso aí vocês vão ficar meio que pensando, meu Deus, como esse povo era filosófico mesmo, né? Porque olha aqui para vocês verem o que é. A própria palavra já vai me dar uma noção de que é universal. Porque questões universais vai estar ligada àquilo que é a universalização, em qualquer lugar. Então, assim, o método
escolástico de investigação. Segundo o historiador francês, que é Jacques Legoff, que é um importantíssimo historiador, privilegia o estudo da linguagem, as matérias que compõem o Trivium, que eu li aqui para vocês, a gramática, retórica e dialética, para depois passar o exame das coisas. As 4 matérias, que são geometria, aritmética, astronomia e música. Agora presta atenção. Desse método surgiu a seguinte pergunta: qual a relação entre as palavras e as coisas? É muito engraçado saber que eles estão pensando nessa coisa. Aí ele dá um exemplo. Rosa. Por exemplo, o nome Rosa, por exemplo, é o nome de uma flor. Quando a flor morre, a palavra rosa continua existindo. Nesse caso, a palavra fala de uma coisa inexistente, de uma ideia geral. Mas como isso acontece? Aí ele vai falar que o neoplatônico, que é Porfírio, ele explica assim, ó: não tentarei enunciar se os gêneros ou as espécies existem por si mesmo ou na pura inteligência, nem no caso de subsistirem, se são corpóreos ou incorpóreos, nem se existem separados objetos sensíveis ou nesses objetos, formando parte dos mesmos. Esse problema filosófico gerou muitas disputas. Era a grande discussão sobre a existência ou não das ideias gerais, isto é, os chamados universais de Aristóteles. Tal discussão ficou conhecida como questão dos universais, ou seja, da relação entre coisas e seus conceitos. Envolvia não apenas problemas linguísticos e gnosiológicos, que era relativo à questão de conhecimento, mas também teológico. Que aí, então, nessa questão dos universais, vai surgir, então, 2 correntes antagônicas, que no caso é o realismo e o nominalismo, para a gente entrar em São Tomás de Aquino. E isso tudo, pensa, é nesse período considerado da chamada Idade Média, tá? Então, até a live, gente.